Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Escola Sabatina. Agora nós estamos na lição 8. Vamos dar continuidade à nossa jornada, pelo Evangelho de João. A lição 8 diz assim: cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então nós vamos continuar a analisar as testemunhas a respeito de que Jesus é o Cristo, o Messias. Verso para memorizar, João 5,36, que diz: mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Então nós vamos ler aqui no Antigo Testamento profecias que apontavam para o Messias, e nós vamos ver que Jesus, ele cumpria todos esses requisitos, Ele cumpriu todas as profecias, tudo se findou em Cristo Jesus. Podemos ver repetidas vezes no livro de João todas as coisas que Jesus disse, que Jesus fez e que revelaram que ele era o Messias, o Cristo. Ele veio de fato como um deles, um homem ali, como um judeu nascido em Belém, como as escrituras haviam predito também, No entanto, João escreve uma frase muito interessante aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, Que declaração surpreendente, Ele era esperado, o Messias estava sendo esperado, mas quando o Messias chegou, o mundo não o conheceu. Então nós vamos estudar um pouco a respeito de outras maneiras pelas quais João retrata Jesus como Messias. E vamos examinar algumas pessoas, como algumas pessoas ainda continuam rejeitando a Cristo, Apesar de todas as afirmações e confirmações a respeito dele ser o Messias. Domingo diz assim: sinais, obras e maravilhas. Além dos milagres que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também registrou relatos mais abrangentes sobre os sinais, obras e maravilhas que Cristo fez. Os sinais e maravilhas por si só não eram provas que Jesus era o Messias, porque muitos profetas, muitas vezes falsos, realizavam milagres também. João não registrou os sinais simplesmente por apontarem para um grande realizador de milagres. Os sinais sobre os quais o apóstolo escreveu tinham um objetivo específico de apontar Jesus como o Messias. E é por isso que, ao invés dele usar a palavra milagres, ele usa sinais, Porque os sinais estavam apontando para Cristo, para Jesus como o Messias, Mostrando ali que de fato ele veio de Deus. Jesus usou os sinais para mostrar a íntima relação que ele tinha com o Pai, Os dois eram um. Referindo-se às obras, Jesus disse que elas mostravam que o Pai estava nele e que ele estava no Pai. O propósito da vinda de Jesus foi fazer as obras daquele que o tinha enviado, para que as obras se manifestassem neste mundo, Isto é, ele veio para fazer as obras do seu Pai. No entanto, como já vimos, apesar dos sinais maravilhosos, poderosos, e do testemunho de muitas pessoas, ainda assim, muitos escolheram não crer, E aí você vê que Jesus, ele não fala abertamente quem ele é, mas ele aponta para os sinais que ele estava realizando, Porque se ele falasse, os líderes religiosos estavam só esperando uma oportunidade para prendê-lo. E aí Jesus não teria aquele tempo que ele precisaria para preparar os discípulos, para tocar ali no coração das pessoas. Então, Jesus apontava para os sinais para dizer, os sinais estão aqui e eles estão mostrando quem eu sou, e quem me enviou. O papel autoritativo das Escrituras. Além dos sinais e testemunhos, João também usou para apontar Jesus como Messias a autoridade do Antigo Testamento, As suas profecias, que todas falavam a respeito de Cristo. O Antigo Testamento ocupa lugar central, não apenas no Evangelho de João, mas em todo o Novo Testamento, Porque qual era a Bíblia que eles tinham? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento justificava para Jesus, para quem ele era, de onde ele veio, o que ele fez, o que fará. Tudo estava baseando nas escrituras do Antigo Testamento. Ao longo dos evangelhos, repetidas vezes, Jesus apontou para a autoridade das escrituras. Ele sempre citava as escrituras, Por exemplo, numa conversa com Nicodemos, ele disse:
E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele não só estava contando uma história do Antigo Testamento, como ele estava apontando para aquele que seria levantado no madeiro, né? Ele mesmo, né? Então, não apenas Jesus, mas outras pessoas também usaram o Antigo Testamento para apontar para ele, né? Nós temos um exemplo aqui quando Filipe diz a Natanael: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, né? Então, essas pessoas foram testemunhas utilizando o Antigo Testamento para mostrar quem era Jesus. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Em discussões com líderes religiosos sobre sua identidade, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras. À primeira vista, poderia parecer que Jesus não precisava disso, né? Eles são líderes religiosos, ou seja, acreditam nas Escrituras. No entanto, mesmo diante dele, Jesus enfatizava a autoridade das Escrituras e o fazia para mostrar quem ele era, né? Não importava quão duro fossem aqueles corações. Você já passou por situação, ouviu pessoas que, com fulano eu não falo mais porque ele tem um coração muito duro, ele não abre o coração. Nós temos um exemplo aqui que Jesus estava rodeado de pessoas com o coração duro. Mesmo assim, Jesus sempre falava com essas pessoas. Nunca deixava de mostrar quem ele era, qual era a sua obra, o que ele veio realizar. Então, Jesus não desiste fácil das pessoas, né? E nós também não devemos desistir. João registra inúmeras citações diretas e indiretas, né, do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Não apenas João, mas Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, todos os escritores, né, do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, eles enfatizavam, né, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, usando o quê? O Antigo Testamento para isso. Embora Jesus apontasse continuamente para as Escrituras, para os seus discípulos, pois prediziam o seu ministério em que eles finalmente compreenderam que as Escrituras apontavam para ele, aqui é uma pergunta, né? Embora Jesus sempre falasse das Escrituras para os discípulos, será que os discípulos compreenderam quem Jesus era? Qual era a sua obra que Jesus tinha para fazer? Eles não compreenderam, né? Nós percebemos aqui que os discípulos ainda esse período que eles andaram com Jesus, eles não conseguiram compreender verdadeiramente quem Jesus era e o que Jesus veio fazer. Mas após a sua morte, a sua ascensão e ali o período que ele passou com os discípulos, né, que ele esteve no meio deles antes de voltar ao Pai mesmo, eles conseguiram então abrir os olhos e entender, né, o propósito de Jesus, né, o que Jesus veio verdadeiramente fazer. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. Jesus disse aos líderes religiosos: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Uma afirmação bastante ousada da parte de Jesus. Jesus, ele cumpriu todos os requisitos do Antigo Testamento. Da forma como ele nasceu, da sua forma de vida, dos seus sinais, milagres e maravilhas e na sua morte. Então, Jesus, como se a gente estivesse fazendo um checklist, Jesus gabaritou todos, né? Cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para ele. Não há dúvidas, nascimento, vida e morte foram preditas pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante de sua identidade como o Messias esperado, né? João recorre várias vezes a texto do Antigo Testamento para destacar quem é Jesus e por que devemos crer nele e aceitar a salvação que somente ele nos oferece, né? Vocês são daqui de baixo, uma declaração muito forte de Jesus. Em nosso estudo de João até agora, vimos que o apóstolo mostra como Jesus é de fato o Messias prometido, a grande esperança pelo qual o povo judeu ansiava e esperava. Mas, né, no entanto, muitos líderes religiosos na verdade, se tornaram inimigos de Jesus, né? Jesus disse que aqueles homens não o conheciam, nem a ele, nem ao Pai. Eles deveriam conhecer ambos, mas se enganavam a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições, filosofias, né? Que mesmo Jesus diante deles, eles não conseguiram enxergar isso. Em segundo lugar, Jesus lhes disse também: vocês são daqui de baixo.
Em outras palavras, por mais religiosos que aquelas pessoas fossem, elas não eram espirituais e piedosas, né? Tinham uma aparência de piedade, mas não passava disso. Tinham piedade exterior, mas internamente eram incrédulos. Isso não era novidade. Jesus também disse ao povo de Israel, né, lá no Antigo Testamento, que aquele povo o honrava com a boca e os lábios, mas o coração estava distante, né? E muitos anos depois, Jesus também disse isso com outras palavras para aqueles líderes religiosos, né? Que eles não conseguiam enxergar quem Jesus era, apesar de Jesus estar diante deles, realizando tantos sinais. Jesus disse: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, né? E a lição chega a dizer aqui que essa tragédia, ela é agravada porque não somente eles não acreditavam, como eles manipulavam e faziam com que pessoas também rejeitassem a Jesus, né? Então eles aumentaram o problema. Eles não aceitavam e queriam fazer com que outras pessoas também tivessem dificuldade de aceitar Jesus. Assim, apesar da má liderança, muitos judeus ainda, né, conseguiram se livrar da influência deles e ver por si próprios quem era Jesus. E essa tem que ser a nossa oração, né, para que as pessoas abram os olhos e enxerguem quem Jesus é. E nós temos que tomar cuidado para não sermos nesse processo pessoas que atrapalham, né, outras de se achegarem a Cristo, né? Isso é muito perigoso. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um estudo da lição. Obrigado porque teu Santo Espírito falou conosco e continue nos auxiliando e nos ajudando, Senhor, a não desistirmos de ninguém, de lutarmos, Senhor, através do teu Santo Espírito, da tua direção, para pregar a tua palavra e que muitos corações sejam convertidos. Que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém, Senhor. Que possamos levar a luz, levar ali o sal, levar esperança para a vida das pessoas. Que o Senhor possa nos capacitar e nos usar cada dia mais. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que eu e você possamos continuar estudando, aprendendo, e não somente isso, mas colocando em prática todos os ensinamentos de Cristo Jesus. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.